Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. E até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que fizeram sua inscrição em nosso canal aqui no YouTube. E gostaria de convidar você que ainda não é inscrito, que faça sua inscrição, que deixe o seu comentário e que compartilhe essas mensagens com outras pessoas. Bem, querido, na lição passada, Jesus, ele nos ensinou que nós não devemos amar dois senhores, que devemos amar somente o nosso Pai Celestial, porque foi Ele quem nos criou para adorar a Ele, e é Ele quem nos protege e quem nos sustenta todos os dias. Hoje Jesus irá nos ensinar sobre as nossas ansiedades e preocupações com as coisas básicas dessa vida. Bem, querido, as 4 lições anteriores, a lição do verdadeiro tesouro, a lição dos olhos como luz do corpo, a lição dos dois senhores e essa lição tem o mesmo tema. E o tema é o seguinte: como encontrar segurança para o nosso futuro? Então Jesus contradiz todo o conselho humano para providenciar um futuro financeiro seguro, quando ele disse: não acumulem para vocês tesouros sobre a terra. E com isso, ele estava nos ensinando a enxergar aquilo que poucos veem, que não há nenhuma segurança nos tesouros materiais dessa terra. Depois, Jesus disse que os nossos olhos são a lâmpada da nossa alma. A nossa alma é a sede de nossos desejos e de nossas emoções. E por isso deveríamos tomar cuidado com a ambição e com a cobiça pelas coisas terrenas. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração, disse o Senhor. Então Jesus nos alerta que Mamon, as coisas materiais dessa vida, não pode se tornar o Senhor da nossa vida. Deve haver um equilíbrio. Nós não devemos viver em função das coisas passageiras dessa terra, mas devemos viver aqui na terra com os olhos, com o coração no céu, no reino de Deus. Pois somente Ele é o Senhor absoluto em nossas vidas. E agora, hoje, Jesus irá finalizar o tema, nos ensinando a colocar toda a nossa ansiedade nas mãos do Pai Celestial, pois foi Ele quem nos criou. É Ele quem conhece toda a nossa necessidade, e é Ele quem suprirá todas elas, todos os dias, até a consumação dos séculos. O tema de hoje é as preocupações com as coisas da vida. O texto é Mateus capítulo 6, do versículo 21, versículo 25 ao versículo 34. Bem, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupe com a sua vida quanto o que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Então aqui, querido, Jesus disse que essas riquezas terrenas, elas são temporais e instáveis. É por isso que ele disse assim: e por isso, ou seja, porque as riquezas dessa terra são temporais e instáveis, então eu digo a vocês, eu percebi que todos os humanos estão preocupados e vivendo em função do futuro. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês. O Pai cuida de vocês. Por isso, não se preocupe com a sua vida, o seu futuro. Não se preocupe quanto que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto que irão vestir. Vejam, o Pai deu 2 coisas grandes para vocês, que é a vida e o corpo. E certamente lhes dará as coisas pequenas, que é o alimento e a vestimenta. Vejam, não é a vida maior que o alimento? O corpo não é mais valioso do que as roupas? Querido, Deus não é contra você fazer algum plano ou um projeto
de comprar um carro, uma casa, mas o Senhor aqui está falando daquelas pessoas que vivem em função das coisas materiais dessa vida. Elas são tão apegadas às coisas deste mundo e ficam tão preocupadas com o seu futuro que acumulam o máximo que pode, na intenção de sobreviver eternamente. Elas se esquecem que a nossa vida é passageira e que esse tipo de preocupação faz com que dediquemos todas as nossas energias a fim de termos a certeza de que teremos o suficiente para sobrevivermos. Então, sem percebermos, a nossa vida passa e perdemos o propósito central para o qual nós fomos criados. Deus nos criou à sua imagem e semelhança com um objetivo muito mais elevado que o nosso consumismo. Nós estamos aqui, querido, para amar a Deus, para adorá-lo e servi-lo, e também para amar as pessoas como o Senhor Jesus nos ama. Então, o nosso corpo não foi criado para ser o nosso mestre e Senhor, mas para ser o nosso servo. Mateus 6, versículo 26, Jesus diz assim: observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Querido, Jesus, ele, para nos ensinar sobre a confiança total na providência diária de Deus, ele nos fez uma pequena ilustração, pedindo para nós olharmos para os pássaros, para as aves do céu. Irmãos, você nunca vai encontrar um passarinho com a enxada nas mãos, preparando a terra, semeando, colhendo e ajuntando bastante comida para poder garantir o seu futuro. Você também jamais irá ver um passarinho com cabelo branco, morrendo de ansiedade com relação ao seu futuro. Mas você sempre irá encontrar milhares deles se reunindo em cima de uma árvore, onde eles passaram toda a noite. E nessa reunião matinal, quando o sol ainda está nascendo, lá estão eles, cantando, adorando e agradecendo o Criador por mais um dia. E eles ficam ali, todos reunidos por longos minutos, até que o chefe diga amém. Então eles saem voando e fazendo marabalismo no meio dos céus. E quando eles percebem, o Pai já está colocando na frente deles alguns insetos para o seu maravilhoso café da manhã. Depois de tomar o seu café da manhã, ali mesmo voando nas alturas, as horas então começam a se passar e chega a hora do almoço. Então o Pai leva eles até algumas árvores frutíferas, e para outros que estão lá no meio da cidade, o Pai toca no coração de alguns seres humanos que pegam alguns grãos de arroz ou algumas sementes que jogam pelas calçadas. Então, eles têm um maravilhoso almoço. O interessante é que quando eles estão se alimentando, nenhum deles coloca um pouco de arroz no bolso para comer mais tarde. É porque eles confiam totalmente na providência do Senhor. Mateus capítulo 6, versículo 27, Jesus diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui Jesus disse que é inútil se preocupar com o nosso futuro. E para isto, ele diz que é mais fácil a gente crescer 45 centímetros, que é a medida de um côvado, do que se preocupar com todos os detalhes das nossas necessidades futuras. Em Mateus agora 6, versículo 28 ao 30, Jesus diz assim: e por que se preocupa com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Então aqui em seguida Jesus fala sobre nossos vestuários.
Aqui poderíamos colocar os móveis e utensílios domésticos que vestimos nos nossos lares. Aqui também cabem nossos carros que usamos no nosso dia a dia. Então Jesus faz uma ilustração entre as flores do campo e o grandioso rei Salomão. Jesus disse que Deus veste as flores do campo com uma beleza tão ímpar e sem igual, que nem mesmo Salomão, com todas as suas riquezas, jamais se vestiu como algumas delas. Salomão podia ter todas as vestes mais lindas e caras da sua época, mas todas elas seriam como um trapo diante da roupagem das flores. Então Jesus chama a nossa atenção para o fato que Deus veste as flores com uma beleza tão magnífica, mesmo ao saber que a vida das plantas é breve e que logo o calor do sol a queimará e o sopro do vento as levará. Então Jesus disse: será que o Senhor se preocupa mais com as flores do que conosco, que somos a coroa de toda a sua criação? De tudo aquilo que o Criador fez, o que mais chamou a sua atenção foi nós, os seres humanos. E foi por isso que Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Mateus 6, 31 e 32. Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Mas o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Então a conclusão de Jesus é que não deveríamos gastar toda a nossa vida numa ansiosa perseguição de comida, bebida, vestuário e bens para garantir o nosso futuro. Jesus disse que os gentios, ou seja, aqueles que não têm fé em Deus, eles vivem desesperadamente em busca de uma acumulação de bens materiais, como se a comida, o vestuário fosse tudo na vida deles. Então Jesus acrescentou que os cristãos não deveriam viver assim, nessa ansiedade obsessiva por bens, pois nós temos um Pai Celestial que nos ama e que conhece muito bem todas as nossas necessidades. Mateus 6,33. E disse Jesus: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então agora o Senhor Jesus faz um pacto, uma aliança com todos os seus seguidores. Ele diz assim: bem, se vocês colocarem os interesses do meu Pai em primeiro lugar na sua vida, então eu garantirei todas as suas necessidades futuras. Se vocês buscarem em primeiro lugar o meu reino e a minha vontade, então eu cuidarei para que nunca lhes falte as necessidades cotidianas da sua vida. E para concluir, Mateus 6,34, Jesus diz assim: portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Queridos, esse é o programa da providência social de Deus. Esse programa é muito melhor do que o Bolsa Família. A responsabilidade do crente é viver para o Senhor, confiando totalmente que o Pai vai prover todas as nossas necessidades futuras. O nosso trabalho é simplesmente suprir nossas necessidades atuais com aquilo que o Senhor nos provê através do nosso trabalho. Mas o nosso amanhã pertence ao Senhor. Então, irmãos, descansa no Senhor, espera nele, confia nele e o mais ele fará. Nós fomos chamados por ele para viver um dia de cada vez. O amanhã ainda não nos foi revelado, mas com certeza o Senhor já o projetou para o nosso próprio bem. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque hoje o Senhor nos ensinou, Jesus, sobre a ansiedade obsessiva pelas coisas dessa vida. O Senhor nos ensinou, meu Pai, que o Senhor nos deu duas coisas grandes e que o Senhor nos dará as pequenas. O Senhor nos deu a vida, então o Senhor vai nos dar o mantimento. O Senhor nos deu o corpo, então o Senhor vai nos dar a vestimenta.
O Senhor pediu para a gente olhar para os pássaros, como eles confiam totalmente no Senhor. Os pássaros não juntam alimentos, eles não guardam em celeiros para o dia de amanhã, para garantir o seu futuro. E todos os dias o Senhor alimenta todos eles. Os pássaros não têm cabelos brancos porque eles confiam totalmente na providência diária do Senhor. O Senhor também nos fez uma ilustração para a gente olhar para os lírios do campo, para as flores do campo, para a beleza que o Senhor veste as flores, que hoje existe e que amanhã é queimada pelo sol. O Senhor disse que nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer uma delas. E o Senhor disse também que o Senhor se preocupa mais conosco do que com as flores, porque somos a coroa da criação, fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. E o Senhor nos ensinou, através da aliança que Jesus fez com os seguidores, que vale para nós também hoje, que nós devemos colocar os interesses do Pai, o seu reino, a sua justiça, a sua vontade em primeiro lugar, porque o Senhor então vai cuidar para que nunca falte as nossas necessidades da vida. E Jesus finalizou dizendo para nós que o amanhã pertence ao Senhor, que devemos viver um dia de cada vez. Por isso, meu Pai, eu coloco toda a nossa ansiedade, como Pedro disse, em tuas mãos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.